E você, sabe o que aconteceu em Beirute? Conhece o nitrato de amônio? Este químico, que é matéria-prima para fertilizantes, é utilizado em escalas gigantescas por todo o mundo? Não? Vem comigo que eu vou te explicar. Olá, eu sou o engenheiro químico Eduardo Moritz. Trabalho com os assuntos relacionados à emergência com produtos perigosos há aproximadamente 15 anos. Sou escritor do livro Técnicas em Emergência com Amônia, o único livro no Brasil relacionado a este tema. Hoje, possuo o portal de ensino à distância especializado no tema, o www.hazmatgroup.com.br. Diante de tanta desinformação e dos especialistas em Facebook, me sinto na obrigação de transmitir informações sólidas e seguras sobre o tema emergência com nitrato de amônio, após os acontecimentos em Beirute, lá no Líbano. Estou trazendo para você, além de muitos anos estudando e lecionando sobre a temática das emergências com produtos químicos, o resultado de muita dedicação sobre este tema e desta forma lhe proporcionar toda a informação possível de forma compacta aqui e agora. Vem comigo! O treinamento completo sobre segurança e emergência com nitrato de amônio leciono para empresas no Brasil que manuseiam e armazenam este tipo de produto. Isso porque o nitrato de amônio é um químico controlado pelo Exército Brasileiro. E uma exigência da Portaria 42 do Exército, que trata dos procedimentos administrativos relativos às atividades com explosivos e seus acessórios e produtos que contêm nitrato de amônio, em seu anexo N, item 7, traz a obrigatoriedade de treinamento para trabalhadores que mantêm contato com o nitrato de amônio. Primeiro, para iniciar, vamos falar o nome correto deste químico. É nitrato de amônio e não de amônia, como tenho visto muitas pessoas falando ou até em meios de comunicação. Apesar da mobilização diante dos recentes acontecimentos, acidentes com o nitrato de amônio não são exatamente uma novidade no mundo. Para citar algum desses, temos Faversham, no Reino Unido, em 1916, 115 mortes, 700 toneladas de nitrato de amônio. Opal, na Alemanha, em 1921, 561 mortes. Na BASF, nitrato de amônio com sulfato de amônio. O famoso acidente de Texas City, em 1947, 581 mortes, 2.300 toneladas de nitrato no navio Grand Camp. E bastante recente, ainda os acidentes de West, no Texas, em 2013, com 15 mortos. E na China, no porto de Tianjin, em 2015, 173 mortos, 800 toneladas de nitrato de amônio.
Ou seja, apesar da enorme quantidade de nitrato de amônio no mundo, devido ao seu uso na produção de fertilizantes, ele é bastante seguro. Erros em seu manuseio e armazenamento têm sido fatais para a ocorrência destes grandes acidentes. Diante disso, várias normativas e legislações ao redor do mundo têm tentado nortear as operações com nitrato de amônio para minimizar os acidentes e os danos em emergências. Produzido como pequenas pastilhas porosas, ou pills, é um dos fertilizantes mais usados no mundo. É também o componente principal em muitos tipos de explosivos de mineração, onde é misturado com o óleo combustível e detonado por uma carga explosiva. Para que ocorra um desastre industrial com nitrato de amônio, muita coisa precisa dar errado. Tragicamente, esse parece ter sido o caso em Beirute. E o que é o nitrato de amônio? O nitrato de amônio é um composto que contém nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Então sua fórmula química é NH4NO3. Ele é produzido comercialmente pela reação do ácido nítrico com a amônia e evaporação da solução de nitrato de amônio para fazer um nitrato de amônio concentrado derreter, que então é feito o spray granulado em uma torre de Prilling ou de perolação. Ele é um aditivo comum de fertilizante. É um sólido branco, cristalino à temperatura ambiente. É estável, exceto quando está contaminado com material orgânico, baseado em carbono. O nitrato de amônio pode explodir, especialmente quando submetido ao confinamento ou ao calor elevado, mas não detona prontamente. A aparência é um sólido branco. O ponto de fusão é 169,6 graus Celsius. A sua decomposição ocorre a 210 graus Celsius aproximadamente. A sua velocidade de explosão é de 5.270 metros por segundo. A solubilidade em água é alta, até 192 gramas para 100 ml a 20 graus Celsius. Atenção! O nitrato de amônio é classificado como material oxidante e não como explosivo, assim como outros produtos fertilizantes, como nitrato de sódio, nitrato de potássio e nitrato de cálcio. Tais materiais oxidantes podem produzir oxigênio mediante a decomposição em condições de incêndio e, portanto, sob condições adequadas de mistura, apoiar vigorosamente a combustão se envolvida em um acidente com materiais combustíveis. O nitrato de amônio é capaz de sofrer detonação com cerca da metade do efeito de explosão de explosivos. Se aquecido sob confinamento, que permite o aumento da pressão acumular, ou se submetido a fortes choques, como os de um explosivo. A sensibilidade do nitrato de amônio à detonação aumenta a temperaturas elevadas. Perigos relacionados ao nitrato de amônio. Fogo. Nitrato de amônio em si não queima, mas é uma substância oxidante e, como tal, pode suportar a combustão mesmo na ausência de ar. Assim, ser sufocado com o vapor, pó, espuma ou areia não é eficaz e pode agravar a situação. Então, a presença de material combustível é necessária para ter um incêndio. Para que ocorra a combustão, o oxigênio deve estar presente. Os grãos de nitrato de amônio fornecem um suprimento de oxigênio.
muito mais concentrado do que o ar ao seu redor. E é por isso que ele é eficaz na mineração de explosivos, onde é misturado com petróleo e outros combustíveis. O oxidante na natureza dos nitratos aumentará o risco de incêndio. O risco de incêndio ou decomposição pode aumentar se o produto, especialmente se derramado, estiver contaminado com materiais combustíveis, como carvão, grãos, serragem, óleo, graxa ou enxofre elementar. Se um fertilizante à base de nitrato estiver envolvido no incêndio ou for fortemente aquecido, gases tóxicos, óxidos de nitrogênio, amônia dependendo da composição, ou cloreto de hidrogênio, em caso do NPK, a base de cloreto podem ser liberados. Neste vídeo, podemos verificar o que acontece se o nitrato de amônio é exposto ao fogo, sozinho e também misturado com um material combustível, a serragem.
Decomposição. Sob a influência do calor, os fertilizantes à base de nitratos, particularmente os que contêm nitrato de amônio, podem quebrar quimicamente. Isto é conhecido como decomposição. A presença de uma substância combustível não é necessária para a decomposição. O risco de decomposição depende de vários fatores, como o tipo de produto, a temperatura da fonte de calor, a duração da exposição, a fonte de calor e a contenção do fertilizante. Contaminação com materiais sensibilizantes como ácidos, cromatos, produtos químicos clorados e vários metais como zinco e cobre e os sais podem aumentar os riscos de decomposição. A decomposição térmica para a maioria dos fertilizantes requer uma fonte contínua de calor. A decomposição pode ser interrompida removendo a fonte de calor. O nitrato de amônio começa a dissociar-se e a se decompor em temperaturas acima de 210 graus Celsius. Durante a decomposição, emite óxidos de nitrogênio, os NOx, e vapores de água. Pode explodir se confinado. Produtos perigosos de decomposição podem incluir amônia, óxido de nitrogênio e ácido nítrico. Se o produto for contaminado com outra substância, a temperatura de decomposição e os efeitos da decomposição podem variar. Na realidade, dois mecanismos diferentes operam na decomposição do nitrato de amônio, na faixa de temperatura de 200 a 380 graus Celsius. Abaixo de 290 graus Celsius, a decomposição é governada pela formação do íon nitrônio, a partir do ácido nítrico. Acima de 290 graus Celsius, a homólise do ácido nítrico é a etapa de controle da taxa. O gás de decomposição predominante é o óxido nitroso, com uma pequena quantidade de nitrogênio, 13% a 360 graus Celsius, 22% a 270 graus Celsius. A decomposição cria gases tóxicos, contendo amônia e óxido de nitrogênio. Os óxidos de nitrogênio resultantes suportarão a combustão, mesmo na ausência de oxigênio. O calor e a pressão resultantes da decomposição do nitrato de amônio podem se acumular se a reação ocorrer em um espaço confinado e o calor e os gases criados não forem capazes de se dissipar. Fumaças tóxicas. Diferentes caminhos macroscópicos de decomposição do nitrato de amônio são propostos e relatados. Os caminhos que atraem mais atenção seriam os das reações de formação do ácido nítrico e do N2O. Entretanto, esses continuam a se decompor. É preciso ressaltar que os produtos da decomposição do nitrato de amônio não se limitam a NH3, amônia, ácido nítrico, N2O e H2O. Vários outros produtos gasosos também podem ser gerados, incluindo N2, O2, NO e NO2. Explosão e detonação. Quando aquecido, o nitrato de amônio se decompõe de forma não explosiva em gases, incluindo oxigênio. No entanto, pode ser induzido a se decompor explosivamente por detonação. Grandes estoques do material podem representar um grande risco de incêndio devido à oxidação de suporte e também podem detonar, como aconteceu no desastre da cidade do Texas em 1947, o que levou a grandes mudanças nos regulamentos de armazenamento e manuseio. Existem duas classes principais de incidentes que resultam em explosões. O início de choque
é quando a explosão acontece pelo mecanismo de choque para a transição de detonação. Um choque produzido por uma explosão adjacente ou impacto por um projétil de alta velocidade pode iniciar uma detonação no fertilizante sólido ou fundido. O impacto de projéteis de alta velocidade pode ocorrer em um incêndio quando o fertilizante, a base de nitrato de amônio, é confinado em seções ocas de equipamentos como rolos transportadores e componentes de veículos e ocorre uma ruptura desse equipamento. A ruptura de equipamentos de soldagem, como cilindros de gás, pode ter um efeito semelhante. Isso aconteceu em Opal, na Alemanha. Em segundo, seria a decomposição térmica, que é o desenvolvimento de decomposição rápida ou deflagração em um incêndio e sua transição para a detonação. A explosão resulta de um incêndio que se espalha no próprio nitrato de amônia, exemplo em Texas City e no porto de Tianjin. Ou a mistura de um nitrato de amônio com um material combustível durante o incêndio. O fogo deve ser confinado pelo menos a 1 grau para a transição bem-sucedida de um incêndio para uma explosão. Um fenômeno conhecido como deflagração para a transição de detonação, ou DDT. O nitrato de amônia compacto é estável e muito difícil de iniciar. No entanto, há numerosos casos em que até mesmo o nitrato de amônio impuro não explodiu em um incêndio. O nitrato de amônio se decompõe a temperaturas acima de 210 graus Celsius. Lembre-se disso. O nitrato de amônia puro é estável e irá parar de se decompor assim que a fonte de calor for removida. Mas quando os catalisadores estiverem presentes, a reação pode se tornar autossustentável, conhecida como decomposição autossustentável, ou SSD. Este é um risco bem conhecido com alguns tipos de fertilizantes NPK e é responsável pela perda de vários navios de carga na história da humanidade. NFPA 490. A normativa americana NFPA 490 trata exatamente desse tema, Code for the Storage of Ammonium Nitrate, Código para o armazenamento de nitrato de amônio. O objetivo deste código é garantir o armazenamento seguro de todos os tipos de nitrato de amônio, contendo 60% ou mais em peso de nitrato de amônio. E deve ser seguido quando houver mais de 454 kg de nitrato de amônio. Não deve ser armazenado mais de 60 toneladas de nitrato de amônio, a menos que a localização e o local de armazenamento sejam aprovados pelas autoridades competentes. E esses locais levam em consideração a proximidade com escolas, hospitais, rodovias, etc., pois levam em consideração os perigos de fogo ou explosão, incluindo exposição de vapores tóxicos da queima ou decomposição do nitrato de amônio. Embora os agentes detonadores não devam ser confundidos com os produtos fertilizantes, deve-se tomar extremo cuidado para garantir que o nitrato de amônio armazenado não seja sensibilizado pela mistura íntima com materiais carbonáceos, orgânicos ou combustíveis. E como seria uma estrutura apropriada para o armazenamento de nitrato de amônio? A NFPA 490 fala que os edifícios de armazenamento não devem ter porões, a menos que os porões estejam abertos em pelo menos um lado. Edifícios com mais de um andar de altura não devem ser usados para armazenamento, a menos que aprovados para tal uso. Os edifícios de armazenamento devem ter ventilação adequada,
ou ser uma construção que seja autoventilada em caso de incêndio. A parede do lado exposto do prédio de armazenamento deve estar a 15,2 metros, 50 pés de edifícios, combustíveis, florestas, pilhas de materiais combustíveis e risco de exposição semelhantes. Devem ser a construção do tipo 1, conforme descrito na NFPA 220, com meios de proteção à exposição, como paredes independentes de compartimentação. As coberturas devem ter construções seguras também. Todo o piso nas áreas de armazenamento e manuseio deve ser de material não combustível ou ser protegido contra a impregnação com nitrato de amônio, sem drenos abertos, armadilhas, túneis, fossas ou bolsas nas quais qualquer nitrato de amônio derretido possa fluir e ser confinado em caso de incêndio. Os edifícios e estruturas devem estar secos e livres de infiltração de água através do telhado, paredes e piso. Além da NFPA 490, temos a normativa australiana no Código de Prática Armazenamento Seguro de Nitrato de Amônio Sólido, de 2013, está na 3ª edição e aborda muitos aspectos de segurança no armazenamento. A seguinte tabela trata das distâncias de segurança com relação à quantidade de nitrato de amônio. Observe a seguir. Explosão em Beirute. A capital libanesa, Beirute, foi atingida na noite de terça-feira, dia 4 de agosto de 2020, por uma explosão que matou pelo menos centenas de pessoas e feriu mais milhares. O primeiro-ministro do país, Hassan Diab, disse que a explosão foi causada por cerca de 2.700 toneladas de nitrato de amônio, armazenadas perto do porto de cargas da cidade. As imagens dos vídeos parecem mostrar um incêndio queimando nas proximidades antes da explosão. O que poderia causar a explosão? Lembramos que o nitrato de amônio não queima por conta própria. Em vez disso, atua como uma fonte de oxigênio que pode acelerar a combustão, a queima de outros materiais. Em temperaturas suficientemente altas, no entanto, o nitrato de amônio pode se decompor violentamente por conta própria. Este processo cria gases, incluindo óxido de nitrogênio e vapor d'água. E essa rápida liberação de gases que causa uma explosão. A decomposição do nitrato de amônio pode ser acionada se ocorrer uma explosão onde ele está armazenado, se houver um incêndio intenso nas suas proximidades. Esse último foi o que aconteceu na explosão de Tianjin em 2015, quando produtos químicos inflamáveis e nitrato de amônio foram armazenados juntos em uma fábrica de produtos químicos no leste da China.
Embora não tenhamos certeza do que causou a explosão em Beirute, imagens do incidente indicam que ele pode ter sido provocado por um incêndio que é visível em uma seção da área portuária da cidade antes da explosão. É relativamente difícil para um incêndio desencadear uma explosão de nitrato de amônio. O fogo precisa ser mantido e confinado na mesma área que os grãos do nitrato de amônio. E a saúde dos residentes em risco? Em Beirute, foi relatado que as 2.700 toneladas do nitrato de amônio foram armazenadas em um armazém por 6 anos, sem controles de segurança adequados. Isso quase certamente contribuiu para a trágica circunstância, que resultaram em um incêndio industrial comum, causando uma explosão tão devastadora. Uma explosão de nitrato de amônio produz grandes quantidades de dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio, o NO2, é um gás vermelho com mau cheiro. Imagens de Beirute revelam uma cor avermelhada distinta na pluma de gases de explosão. Os óxidos de nitrogênio estão geralmente presentes na poluição do ar urbano e podem irritar o sistema respiratório. Níveis elevados desses poluentes são particularmente preocupantes para pessoas com problemas respiratórios. A fumaça em Beirute apresentará um risco à saúde dos moradores até que eles se dissipem naturalmente, o que pode levar vários dias, dependendo do clima lá no local. Um lembrete importante: aqui no Brasil, produzimos e importamos grandes quantidades de nitrato de amônio, principalmente para uso em fertilizantes e na mineração. O nitrato de amônio é classificado como mercadoria perigosa e todos os aspectos de seu uso são regulamentados. O grande acidente relacionado a este tema foi em 2013, em São Francisco do Sul, Santa Catarina, onde não houve a explosão, e sim a decomposição autossustentada em 10.000 toneladas de fertilizantes que sofreram reação. Inclusive, naquela oportunidade, eu estava presente na equipe de resposta à emergência e trabalhamos lá durante vários dias. A fumaça química saiu de Santa Catarina e os estudos mostraram que chegou lá em São Paulo. Em termos normativos e legislação, podemos citar o caso da NPT 27 de 2018 do Corpo de Bombeiros do Paraná, que trata das unidades de armazenamento e o beneficiamento de produtos agrícolas e insumos, abordando com bastante ênfase a questão da segurança relacionada ao armazenamento e manuseio de nitrato de amônio, sendo hoje uma normativa de referência nacional. A explosão em Beirute nos mostra o quão importantes são esses regulamentos, o quanto eles devem ser eficazes e principalmente o quanto eles devem ser fiscalizados. Bom, espero que tenha ficado claro os principais aspectos relacionados aos acidentes com nitrato de amônio. Tentei explanar de uma forma concisa os pontos mais relevantes que podem auxiliá-lo no atendimento desse tipo de emergência. Entretanto, o curso completo sobre esse tema possui no mínimo 8 horas. Então, se você trabalha com esse produto e acredita que a sua empresa precisa de auxílio na gestão de segurança com ele, por favor, não hesite em nos comunicar. Podemos realizar os treinamentos necessários, preparar sua brigada para enfrentar uma emergência da melhor maneira possível, elaborar as análises de risco da sua planta e os planos de emergência, e auxiliá-lo na elaboração de procedimentos que deixem sua operação com nitrato de amônio ainda mais segura. Aqui estão os nossos contatos
estamos sempre à sua disposição. Até a próxima!